Bom dia, estou aqui para o nosso devocional. Hoje nós vamos ler então Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, diz assim: Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritavam de medo. Mas, imediatamente, Jesus lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Ao que Pedro exclamou: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." Então Jesus lhe responde: "Vem." E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Depois de atravessarem o mar, chegaram em Genazaré. Então, o que nós aprendemos aqui? Aqui, gente, Pedro, ele soube ouvir o "vem" do Senhor. Tem muitas pessoas que estão se precipitando. Muitas pessoas, eu ouço falar assim: "Ai, eu senti no meu coração", e agem pela emoção. Eles estavam no meio do mar, desesperados. Jesus não estava no barco, o vento era contrário, as ondas, vocês imaginam um barquinho pequeno, não tinha motor, não tinha nada, gente. Eles estavam remando num barquinho no meio do mar, não tinha nada ali. Aí Jesus ele viu, ele sentiu que eles estavam passando por aquela aflição. Não tinha como Jesus sair caminhando, fazendo o caminho, ele tinha que ir sobre as águas para chegar rápido. E Pedro, eles estavam num desespero, gritando, apavorados. Quando eles viram, imagina você no meio do mar, de noite, as ondas engolindo o barco, eles desesperados: "Vamos morrer, Jesus não está aqui." Aí, de repente, eles veem um vulto, alguém vindo sobre as águas. Daí terminou o desespero. É um fantasma, já não faltava mais nada. Nós aqui no meio das ondas, engolido pelo mar, vamos morrer, agora já vem um fantasma. A pessoa, o ser humano, ele age assim. Porque o ser humano, ele é movido pelas suas emoções. Movido pelos seus sentimentos, medo, pânico, desespero, ansiedade. É isso que, quando a pessoa não deposita a confiança dela por completo no Senhor, acontece. Aí quando Jesus disse, mas imediatamente Jesus lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Já pensou você naquele desespero ali no meio do nada? De repente você ouve aquela voz doce e suave dizendo: "Não temais, tem de bom ânimo, sou eu." Pedro, ele disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." E Jesus disse: "Vem." Naquele momento, gente, Pedro não pensou duas vezes, porque ele ouviu o "vem" do Senhor, ele saiu do barco e foi. Pedro é o único homem da história que andou sobre as águas, depois de Jesus. Mas o que aconteceu aqui? Ele soube ouvir o "vem."
Se ele tivesse descido do barco naquele desespero, é um fantasma, nós vamos morrer mesmo, eu vou me atirar aqui, ele tinha morrido. Se ele tivesse agido naturalmente, humanamente, mas quando nós buscamos a direção do alto, aprendemos a ouvir a voz do Senhor, discernir a voz do Espírito Santo de Deus no meio do vento contrário, no meio das adversidades, no meio dos problemas, das dificuldades, nós sabemos que é Deus que está ali nos dando o ânimo, nos dando a palavra, para que a gente enfrente aquela situação que se levantou. Mas com poder e autoridade, eu digo, em nome de Jesus, aqui não. Pedro, olha o que diz aqui. Todavia, reparando na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Aqui entrou o lado humano. Começou a reparar na força do vento. E quando nós desviamos os nossos olhos de Jesus, por isso que a palavra diz, gente, não olha para a direita e não olha para a esquerda. Olha para frente, para o alvo, que é Cristo. O nosso foco é Jesus. Se eu olhar para a direita e eu ver o defeito do homem, eu não vou na igreja. Se eu olhar para a esquerda, eu vou ver o defeito em algum irmão, eu não vou mais querer ir na igreja. Só que eu não sou perfeita, como ninguém é. Então nós não podemos olhar nem para a direita nem para a esquerda, porque se a gente começar a reparar na força do vento, nas forças contrárias que se levantam contra nós, nós vamos sucumbir. Nós temos que permanecer olhando para Jesus, porque no meio da tempestade, se ele está dentro do nosso barco, tá tranquilo. Nenhuma onda vai te carregar, o mar não vai te engolir, o problema não vai te derrotar, a enfermidade não vai te matar. Quando Jesus está no nosso barco, quando ele é Senhor da nossa vida, e quando nós, por algum momento, nós somos seres humanos e vamos reagir e agir como seres humanos. Mas quando nós temos o Espírito de Deus e o seu fruto por completo, pode explodir a tempestade que for, você está em paz, você está em calma, você tem serenidade e tranquilidade para resolver a situação. Você consegue orar, você consegue esperar o vem do Senhor, o sim ou o não, porque a palavra diz o quê, gente? O proceder do cristão é sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência maligna. Então, para Deus não existe, meu filho, de repente, se der, será, talvez. Isso não existe para Deus. Esse não é o vocabulário do Senhor. De Deus você vai ouvir um sim ou você vai ouvir um não. Pedro ouviu um sim, vem. Se Jesus tivesse dito não, Pedro, fica aí. As ondas estão muito grandes, Pedro. Não. Pedro foi. E no momento que os dois entraram dentro do barco juntos, a tempestade acalmou. Jesus não deixou Pedro afundar. Jesus não chegou atrasado, ele chegou no momento certo. Ele acalmou a tempestade. Ele entrou no barco. A tempestade, ela acontece na nossa vida quando Jesus está do lado de fora do barco. Agora, quando ele está dentro do barco, gente, pode até tentar. Vira um vento contrário. Mas aí ele diz, cala-te, aquieta-te aqui, não. Esse é o meu filho, essa é a minha filha, meu servo e minha serva, que você não toca, Satanás. Mas nós precisamos ter esta conexão. Quando eu tenho o fruto do Espírito por completo, eu tenho mansidão,
domínio próprio, que é o controle das minhas emoções, dos meus sentimentos. Eu tenho o domínio próprio. Eu não ajo por mim mesma. Eu aprendo a orar e esperar o vem do Senhor. Isso é o domínio próprio. A mansidão é você ter a calma, a serenidade. Pode o mundo estar desabando, mas você sempre tem uma palavra e Deus ele te usa para dar a direção e a solução muitas vezes para algumas pessoas. Que às vezes as pessoas elas estão passando por uma situação tão difícil, tão massacrante, que elas não conseguem ver uma saída. Elas não conseguem enxergar aquela luzinha lá no fim do túnel. Ela acha que tudo está perdido. Agora, quando você chega e você fala, eu tenho um Deus que tudo pode. É o meu Deus, é o Deus do impossível. Ele cura, ele liberta, ele transforma. As pessoas olham para a situação com um olhar diferente. Então, nós precisamos, gente, saber esperar o vem do Senhor. A palavra diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque para ser um escolhido, tem que ter renúncia. Quando eu faço Jesus Senhor da minha vida, eu deixo, Ele é o meu Senhor. Eu sou sua serva. Eu tenho que renunciar a muitas coisas. Eu tenho que renunciar ao meu eu. Eu tenho que renunciar em alguns lugares. Eu tenho que renunciar a algumas mesas. Eu preciso me afastar de algumas pessoas. Só que às vezes a pessoa, quando ela não está no nível espiritual, ela não consegue enxergar essas coisas. Ela não consegue sair da roda dos escarnecedores. Ela não consegue ter o discernimento. É Jesus. Não, aqui é o capeta. Não, ela não sabe. Ela atribui tudo para Deus. Porque Deus, não. Se você abrir uma porta, o diabo vai entrar. Aqui Satanás, ele estava tentando intimidar os discípulos, deixando eles desesperados. E muitas vezes o inferno tenta fazer isso com a gente. Satanás tenta roubar a tua paz. Ele é o tentador, gente. Ele vive de tentativas. Ele tenta lançar um problema, colocar uma dificuldade, para ver se você vai blasfemar. O maior exemplo que nós temos na Bíblia é Jó. Jó perdeu tudo em um dia. Ele perdeu os seus bois, suas ovelhas, tudo. Perdeu os seus filhos, só não perdeu a vida. Perdeu os seus servos, perdeu as suas riquezas. Ele perdeu tudo. Em um dia, gente. Em um dia, aconteceu tudo aquilo. Só vinha um servo que tinha sobrado daquele desastre para dar a notícia. Só vinha um servo e dava notícia. E o que é que Jó disse? Nem pro capeta Jó atribuiu aquilo ali. Jó louvou a Deus. Ele disse, se eu recebi o bem do Senhor, eu não vou receber o mal também. Ele podia ter dito, não, isso aí é obra desse capeta dos infernos. Não. E Jó o tempo todo, ele disse o quê? O que Jó falou, gente, no início? O que eu temia me sobreveio. Então, aquilo que nós deixamos nos dominar é o que vence. O que eu temia me sobreveio. Aquilo que você teme, muitas vezes é o que sobrevém. É o que sobrevém. Tem pessoas que elas têm um medo tão grande de serem traídas, que elas começam a entrar numa noia, que quando vê, elas começam a chamar a existência, aquilo ali, elas começam a falar, acontece. Porque nós geramos vida ou morte aqui, ó, pela nossa boca. Então tem pessoas que entram numa noia, que elas começam a ter um medo tão grande de perder aquela esposa, de perder aquele marido, de acontecer algo que acontece.
Porque ela temia, Jó disse, o que eu temia me sobreveio. Então, nós precisamos, gente, deixar o medo de lado. Tem um livro que eu li que diz: medo, fecha essa porta. O medo, gente, é uma porta escancarada, dizendo: eu não confio em Deus. Quando a pessoa tem medo de enfrentar as ondas, de enfrentar o vento contrário, de enfrentar o Golias que tem se levantado na vida dela, de lutar contra aquele diagnóstico, ela está temendo. E aquele mal sobrevém e fica. Se ela não fechar aquela porta, se ela não colocar tudo diante de Deus, e Deus vai lá e reverte a situação. Eu estava conversando com uma mãe ontem, que aquela mãe, ela me contou o que tinha acontecido com a filhinha dela, né? Logo que nasceu, passou um tempo, aquela menininha foi detectado um problema de saúde. E eles não tinham condições financeiras para tratar ela. E ela disse: eu fui pro meu quarto, eu dobrei o meu joelho e eu disse: Deus, se o Senhor me deu ela, o Senhor vai prover, o Senhor vai dar as condições para que a gente cuide dela. No momento em que ela fez isso, ela fechou aquela porta do medo da filha não melhorar, da filha não ficar, né, dentro da normalidade. As coisas não fluíram. Mas quando ela dobrou o joelho e clamou aos céus, Deus proveu tudo. Tudo. A menininha hoje está lá, perfeita. Não tem mais nada. Então, para você ver, a palavra diz que quando o justo clama, Deus ouve. Quando aquela mãe fechou aquela porta, quando ela orou, e quando ela disse: Senhor, se o Senhor me deu ela, o Senhor vai me dar as condições de fazer esse tratamento. O Senhor vai prover. Foi o que Deus fez. Aí ela estava testemunhando ontem para mim isso. E eu disse: Deus é Deus. Então, para você ver, Deus, ele age no impossível. Aos olhos naturais, ela estava olhando a menininha, tinha a cabecinha viradinha assim pro lado. Ela, aos olhos naturais, dá um desespero de um pai ver um filho naquela situação. E achar que vai ficar assim pro resto da vida, que não ia conseguir ter movimentos, não ia conseguir fazer determinadas coisas, ela ficaria limitada a muitas coisas. Mas mediante a fé daquela mãe, Deus reverteu aquela situação. Então, é o que nós temos que fazer, gente. Esperar o vem do Senhor. Nós precisamos aprender a esperar. Sabe por quê? Porque a pessoa que se precipita, ela erra, ela escolhe errado. Por isso que muitas irmãs e irmãos se frustram nos seus casamentos, porque eles olham para a primeira pessoa que aparece ali e dizem: ah, é ele, Senhor, é ela, Pai. Nós não esperaram Deus dizer: é, não é. Se precipitam. Aí depois se casam, se frustram, vem o divórcio. Aí quando não tem filhos no meio. Então nós devemos saber esperar o vem do Senhor, o vai do Senhor. Não é nos precipitar. Em tudo, gente, se a gente se precipitar, nós vamos fazer escolhas erradas e nós vamos pagar o preço das nossas escolhas. Aí não adianta eu dizer: ai Deus, não, eu errei. Eu errei, eu assumo e digo: Senhor, eu errei, eu fiz isso. Me perdoa, me ajuda, me dá uma luz, me dá uma direção, como é que eu saio dessa burrada que eu fiz. É assim. Nós precisamos ser verdadeiros com Deus. Assumir que nós erramos, que nós somos seres humanos e: Senhor, eu errei, eu não te consultei. Mas na tua misericórdia eu te peço, me dá uma direção agora, me ajuda a sair. É assim. Então nós precisamos saber entender, ouvir a voz de Deus, não podemos ser precipitados, gente. A palavra diz que nem para impor as mãos sobre a cabeça de alguém nós não podemos ser precipitados. Por que Jesus primeiro dava a palavra
E depois ele orava e a pessoa era curada. Ele operava o milagre, mas primeiro ele dava a palavra. Porque mediante a palavra que ela ouviu, aí Jesus sabia se realmente aquela palavra gerou fé no coração dela para que a cura acontecesse. Quando ele chegava e dissesse: o que você quer que eu te faça? Eu quero ver. Então seja feito segundo a tua fé. A pessoa voltava a ver. Então é assim. Nós precisamos crer. Tudo é possível ao que crê. A palavra diz: todavia o meu justo viverá pela fé, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aqui Pedro, por um momento, agindo humanamente, ele começou a prestar atenção na força do vento. Teve medo, começou a afundar. Daí gritou: Senhor, salva-me. Jesus imediatamente pegou a mão do Pedrinho e disse: vem cá. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Porque Jesus viu a dúvida no coração dele naquele momento. Que as ondas estavam ali, o mar, porque Jesus podia ter acalmado o vento antes do Pedro descer do barco. Mas Jesus esperou ele colocar o pezinho na água, dar os passos. E quando ele começou a prestar atenção, que nem diz aqui, reparando na força do vento, ele começou a afundar. Aí Jesus pegou ele, daí diz aqui, ó, assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então, se Jesus disse vem, você não tem que olhar para a força contrária do vento, você não tem que olhar para o vento contrário, não. Você tem que ficar olhando para Jesus e entrar com ele dentro do barco de novo, para que tudo cesse. Então guarda esta palavra, eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas que ouvem esta palavra, que eles sejam edificados, abençoados, que fechem a porta do medo, da ansiedade, do desespero, da culpa, da dor, da angústia. Que o Senhor, Pai, possa estar trabalhando nestas vidas. Que eles possam parar de olhar para o vento, para a força do vento e olhem para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. E que o teu Espírito, Senhor, faça boa obra nestas vidas e ministre esta palavra fortemente ao coração de quem está ouvindo. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe poderosamente, no nome do Senhor Jesus.